vamos começar a nossa semana 2 do nosso plano de ensino doutorado, PET 2, volume 2 do segundo ano. E novamente nós vamos mergulhar um pouco aí na diferenciação, na relação, nesses aspectos que diz respeito ao início da filosofia, em que há uma relação e um rompimento ao mesmo tempo da filosofia com a mitologia, lembrando sempre que a mitologia ela tem uma influência muito grande na história humana e na cultura grega. Muitos gostam de ver a mitologia em filmes, muitos jogos de videogame, aparece muito, ela não é apenas um entretenimento. A mitologia ela traz muitos aspectos que ainda continuam na nossa cultura, tem muitas características que perpassam aí o nosso modo de pensar. E é interessante quando a gente identifica essa maneira de perceber o que está em nós, o como vivemos de uma maneira a pensar de forma mítica, que pode contribuir ou pode te afastar de um mundo mais real. Em certos aspectos, a mitologia ela traz também verdades e a filosofia nos ajuda a entender as origens do nosso pensamento, da nossa maneira de enxergar o mundo, né? Então, tanto os mitos quanto o conhecimento propriamente filosófico são elementos culturais aí que constituem a nossa identidade, principalmente nossa identidade ocidental, em que quando estudamos a filosofia grega, estamos estudando a nossa vida, a nossa identidade ocidental, seja individual, social, perpassando aí pelo conhecimento principalmente dos mitos. Os mitos gregos são magníficos, têm toda uma simbologia, vários aspectos que a gente, ao ter esse contato com cada um deles, nós vamos despertando para todas as questões que envolvem a nossa vida e que a gente acaba ainda tendo influência deles. Então, primeiramente, perceber que o mito, isto é muito importante, as pessoas têm dificuldade nisso. É igual fazer analogia aí, e que o mito está muito ligado, porque ele tem aspectos profundos e religiosos. Então, igual na religião, né? As pessoas, quando vão num culto, numa celebração, ou estão estudando a própria Bíblia, elas têm muita dificuldade de entender o que é narrativa teológica, que aquele tem toda uma teologia. Então, você não pode encarar ao pé da letra, literalmente, porque tem toda um discurso religioso dentro de uma comunidade. Então, quando você pega ali, quando nós temos, por exemplo, lá no Evangelho, quando Jesus fala se algum membro do seu corpo peque, corte-o. Então, a gente tem que entender, não é simplesmente minha mão está pecando, eu vou cortar ela. E durante a história, muitas pessoas entenderam dessa forma. Então, a visão mitológica também, você não pode entender Zeus existiu, Minotauro existiu. Não é isso. O mito é uma narrativa. E como narrativa, não quer dizer que os fatos ali são comprovados, concretos, porque a preocupação não é essa. A preocupação é de refletir a origem de algo e de trazer uma reflexão profunda. E até mesmo porque tem todos os mitos, as narrativas, sempre elas têm uma história muito grande, muito profunda, cheia de símbolos, de interpretação. Então, para os gregos, o mito é um discurso pronunciado ou proferido para os ouvintes. Então, como também aconteceu até chegar a escrever a Bíblia, muitas histórias, muitas narrativas ali eram contadas de forma oral, que recebem como verdadeira narrativa, porque confiam naquele que narra. É uma narrativa feita em público, baseada, portanto, na autoridade e confiabilidade da pessoa, do narrador. Quem que narra o mito? O poeta Rapsodio. Então era uma autoridade, alguém que é escolhido por Deus. Então essa autoridade, muitas vezes, a palavra é incontestável. Então, e muitas pessoas, quando não tem toda uma
formação, uma cultura, acaba entendendo de forma muito literal. Então, entender sobre o mito de Prometeu, por exemplo, o mito das Moiras, vários mitos que nós temos aí, de Dédalo, Ícaro e vários outros, a gente tem que saber perceber a profundidade que tem. Então, a narrativa sempre do discurso mitológico, que é o mesmo discurso também que a gente percebe no religioso, sempre tem uma autoridade que fala. Os fatos são comprovados, existem, e isso daí não faz parte, pode até ter algum elemento que diz respeito ao histórico, à comprovação, mas a narrativa ela está num contexto de discurso, de ao mesmo tempo reflexão, de interpretação. Então é muito perigoso quando a pessoa leva aquilo como um fato, como uma verdade científica até mesmo, podemos dizer, né? Então os mitos, eles têm sempre uma estrutura e até mesmo uma sequência lógica de como eles são narrados, né? Envolve sempre a origem de que existe um pai, uma mãe, algo de onde gera, porque ninguém nasce do nada. Só o caos, que é o início de toda a mitologia grega, que a gente pode dizer que ali é a origem de si mesmo. Mas sempre, e tem uma relação muito próxima, até mesmo muito que envolve a sexualidade entre deuses ou aquilo que são semideuses, depende de todo o mito narrado, e que tem um contexto também ou de guerra, ou de aliança, ou de que depois vai ter uma recompensa, um castigo. Esses três elementos fazem parte da narrativa mítica grega. A gente percebe isso muito forte, né? Para quem vai fazer o Enem, está em vestibulares, é importante entender essas duas palavrinhas aí que aparecem muito em todas as questões que envolvem mito. Cosmogonia e teogonia. Pode ver que o final, a gente pode separar ela cosmo e teo. E sempre termina com gonia. Gonia é origem, né? Então, cosmogonia. Então, as narrativas míticas, elas são para explicar a origem do cosmo. O que é o cosmo? Não é o universo enquanto planeta, é toda aí os elementos que constituem esse universo. Podemos colocar como físico, como alma, corpo, toda essa dimensão nossa de vida, ela então existe uma explicação, uma origem para ela. E tem um equilíbrio, né? A gente escuta muito e é muito forte isso, o equilíbrio de todo esse cosmo para o universo grego. Então, por isso que tem deuses, pode umas coisas, de repente existe um limite até para os deuses também, como também para não quebrar esse equilíbrio, que hoje a gente vive muito, a gente percebe no nosso planeta um desequilíbrio, né? Que precisa, não é? Umas abelha, formiga, elas são válidas, claro, elas fazem parte desse. Então a gente tem que cuidar de todos os animais. Cada vez mais que o ser humano ele invade a natureza, essa pandemia ou sindemia, o biopoder que a gente pode entender atualmente que nós estamos vivendo aí, é reflexo desse desequilíbrio, da invasão do ser humano na natureza, né? Então a cosmogonia, a narrativa sobre o nascimento de tudo, da organização desse cosmo, e a teogonia é essa narrativa da origem dos deuses. Como é que os deuses originaram o cosmo, então nós temos a origem de todo o cosmo. E quem criou eles, quem fez essa organização, sempre a gente relaciona com os deuses. Mas como que é essa a origem dos deuses? Então, dois grandes autores que são referência, né? Antigos, que é Homero e Hesíodo, onde trazem então as narrativas de tudo que nós sabemos. É claro que durante a história foi havendo muitas versões, hoje em dia as pessoas misturam, faz versões até diferentes também, né? Nessa semana, relacionando e retomando aí, principalmente para a gente relembrar e perceber qual que é essa passagem. Por que a passagem? Porque
nasce a filosofia? Porque determinadas narrativas mitológicas não correspondiam mais às mudanças que estavam havendo na sociedade grega. Tanto o nascimento da política, das discussões, porque a mitologia com esses aspectos religiosos, então elas tinham muito verdades absolutas, coisas que relacionam aí com uma hierarquia, onde tem um que manda mais que o outro. Então, na vivência que foi acontecendo, desenvolvimento comercial, marítimo, coisas que os gregos foram quebrando certos paradigmas que eram colocados pelos mitos, ao nascimento, assim, a partir dessa nova organização da polis, das cidades gregas, há esse nascimento da filosofia, que é uma ruptura mesmo com o mito. Nós temos sempre a explicação, para explicar esse momento, sempre duas visões, né? Uma visão mais radical, que é a do cientista racional. Então é um momento em que rompe mesmo com a mitologia e que é preciso agora uma forma mais racional de ver a vida, mais humana. E há essa visão mais, nós podemos dizer, diplomática, que foi acontecendo aos poucos e que foi tendo uma explicação racional, mas que não é um rompimento assim rápido e severo, que é a visão do estudioso e dos mitos, né? Então nós sabemos muito bem que o mito ele tem essa narrativa que tem aspectos que são de reflexão, que envolve o sobrenatural, que envolve a tradição, a oralidade e que traz muitos aspectos religiosos mesmo. A filosofia já tem mais esse caráter racional da vida humana, mesmo que nós temos áreas da filosofia como a metafísica, que estuda outro, até mesmo elementos mais abstratos, que vão além da nossa física, mas, de modo geral, a filosofia ela é essa vida mais humana, aberta, sem verdades absolutas. O mito sempre traz verdades já definidas, porque são bem tradicionais, e a filosofia traz verdades mais humanas, né? Isso é muito fácil de distinguir, de entender e de perceber. É claro que no contexto aí do dia a dia, a gente vai percebendo que o mito ainda ele continua a ser uma influência muito grande na nossa vida. E o mito que é interessante, que foi ressaltado aí, é essa questão da autoridade. Na filosofia, a autoridade é a busca da filosofia, a busca do saber. O conhecimento sempre está aberto, né? Não existe uma verdade. Como nós vimos e quando estudamos o ceticismo, por exemplo, sempre está aberto e buscar novos pontos de vista, não se conformar com as mesmas ideias. E o mito sempre tem esse aspecto da segurança, de alguém que é uma autoridade, uma divindade, que tem um poder, né? Então foi essa semana foi muito propício, e é muito propício para refletir esse início da passagem da mitologia, entender um pouco mais da mitologia da filosofia. Nós temos aí praticamente são duas questões objetivas em que relacionam a mitologia agora no nosso mundo atual e uma fábula aí que relaciona esse aspecto da explicação mitológica, né? Fechamos a semana e vamos refletir agora sobre uma questão do Enem. Vamos resolver então e ver uma questão do Enem, de filosofia, porque sempre é bom praticarmos como analisar, como interpretar as questões do Enem, que tem as suas especificidades, sua estrutura, é bom estarmos atentos e também, ao mesmo tempo, acabamos estudando o assunto que perpassa essa questão. A questão de filosofia específica de 2018, que diz respeito ao conhecimento, naquele contexto de debates entre racionalismo e empirismo. E nós temos aí, no tempo da modernidade, a importância da ciência. Então vamos lá para a questão.
O século XVIII é, por diversas razões, um século diferenciado. Razão e experimentação se avaliam no que se acreditavam ser o verdadeiro caminho para o estabelecimento do conhecimento científico por tanto tempo almejado. Então, razão diz respeito ao empirismo, experimentação, aí estamos falando do racionalismo. O que é isso? O racionalismo preza que o verdadeiro conhecimento se dá pela razão, e o empirismo se dá pela experiência, pelo comprovar ali o fato. Então, o fato, a análise e a indução passavam a ser parceiros fundamentais da razão. É ainda no século XVIII que o homem começa a tomar consciência de sua situação na história. Uai, como assim? E os tempos passados? Aqui faz uma contraposição, ao mesmo tempo uma crítica, ao período da Idade Média. Então, tomar consciência, consciência que perpassa aí a razão, o homem que é autônomo agora, aqueles pressupostos, até os ideais do iluminismo, né? De liberdade, igualdade e fraternidade, e vários outros elementos que buscam na ciência o seu despontar. Então é bom sempre estar atento, apesar que essa questão não tem nenhuma figura, porque as questões atuais do Enem sempre apresentam imagens também, charge, mas essa daqui está mostrando um pequeno texto, depois nós temos o enunciado das alternativas. Então eu vou destacar aqui que é interessante, que acontece muito no Enem. A gente tem que estar atento, o texto é para ajudar. Então o texto não é referência para responder, é referência para ajudar você a entender o que está pedindo. O mais importante está aqui, ó, que é o chamado enunciado. É aquilo que vai te pedir agora. Ó, no ambiente cultural do antigo regime, pronto, já não está falando aqui especificamente do que estava falando o texto. Apesar que no finalzinho ressalta, é claro que a pessoa tem que ter esse conhecimento para perceber que essa tomada de consciência, por quê? Porque é uma crítica que durante toda a Idade Média, então a filosofia ficou abafada, né? Então ela serviu como serva da teologia. No ambiente cultural do antigo regime, qual ambiente cultural que é? O ambiente cultural que especifica principalmente a igreja. A discussão filosófica mencionada no texto, qual discussão filosófica que teve aqui? Alguém percebeu? Percebeu sim. Racionalismo e empirismo, que é a discussão que perpassa aí a modernidade, o século XVIII. Tinha como uma de suas características, então essa discussão filosófica que contrapõe ao antigo regime, à Idade Média. Então, qual que é a alternativa que nós temos aqui, a correta? Nós temos a correta, é a letra E. Então, já tendo como resposta a letra E, porque aquela discussão do empirismo, e que aparece lá no final do texto, é uma contraposição ao antigo regime, à Idade Média, que é o quê? Clericalismo e liberdade de pensamento. É contraposição entre clericalismo e liberdade de pensamento. Liberdade de pensamento, que perpassa aí ao iluminismo, toda a questão da ciência, todas as forças que buscam aí fazer com que a modernidade valorize o ser humano, o indivíduo, a razão. Então é uma contraposição entre aquilo que vem com esse antigo regime que representa a igreja, ou a monarquia também, que é muito presente ali o clero, né? Que não são só os padres, mas os nobres, todas as pessoas que acabavam representando um grupo que tinha o poder e que cerceava a liberdade de pensamento. Então essa é a letra E, e vamos ver porque dela, né? A letra E, a questão versa sobre a problemática fundamental no ambiente filosófico da Idade Moderna, que é a questão do conhecimento da epistemologia, né? O que é o conhecimento. Então, é um assunto principal aí da modernidade, que é
a busca do verdadeiro conhecimento, da onde que ele vem, né? Ele já está em nós, ele é dado por Deus. É até uma contraposição também àquilo que é da Idade Média, que quem nos mostra a verdade é a revelação. Então nós temos aqui, ó, num primeiro momento, o texto disserta sobre os debates que se deram entre as principais escolas, que é o racionalismo e o empirismo, que tinham como intuito o progresso científico e a adoção de um método adequado. Então a busca pelo verdadeiro conhecimento é a busca também por um método para se conhecer, para se fazer pesquisa, para buscar o conhecimento de algo. No final do enunciado, o autor da questão menciona um momento em que o conhecimento, para além do progresso científico, poderia auxiliar o ser humano a se desvencilhar das amarras da ignorância e da opressão social, que é o antigo regime, né, que representou tudo isso, o impedimento do livre pensamento. Sendo assim, a proposta dos iluministas, no enunciado se menciona o século XVIII, então o século do iluminismo, é justamente contrapor a proposição da ideologia dominante, que é o teocentrismo, né? Deus está no centro de tudo, à liberdade de pensamento, capaz de emancipar a humanidade. Então nós temos aí a justificativa do que porque dessa resposta, né? Mas como nós estamos fazendo uma análise da questão, que a gente, para você se situar numa questão dessa, é importante você saber do que está falando, né? Qual que é o assunto filosófico aqui, porque aí você consegue situar. Às vezes, igual falou ali o século XVIII, não simplesmente o século XVIII, mas já ajuda, e também quando você vê ali apontando sobre esse embate entre aquilo que é os sentidos e a razão, você já percebe que é aquilo que é o tema do conhecimento que vem da modernidade entre o racionalismo e o empirismo, né? Agora é importante a gente perceber que aí que está o X da questão dessa análise, as outras alternativas. E dentre elas é perigoso você observar que tem alternativas que te induzem ao erro. Por quê? Porque tem alternativa que aparece muito no Enem, alternativas que diz respeito ao texto. Mas o que direciona a resposta é o enunciado. Então vamos ver aqui, ó. A letra A, por exemplo. Aproximação entre inovação e saberes antigos. Isso não tem, porque aí é uma coisa importante que a gente tem que entender quando está estudando a história da filosofia. Por exemplo, naquele tempo do mito, né? Quando surge a filosofia, não há um diálogo assim, a filosofia aceitou as questões do mito. Hoje a gente pode até ver, tem muito estudo sobre o mito, hoje não, há um tempo atrás, de que o mito tem um valor, tem verdades dentro das narrativas. Mas naquele momento a filosofia vem para romper mesmo. Essas narrativas de deuses, isso daí não ajuda naquilo que é a democracia grega, naquilo que é as verdades, a busca do entendimento mesmo. Então foi um rompimento. E aqui uma aproximação entre a inovação, a modernidade é um rompimento com os saberes antigos. Os iluministas é um rompimento com a igreja, não é assim, vamos dialogar para ver, é porque já tem uma história muito negativa nesse sentido. Então houve um rompimento drástico, e não uma aproximação. Tanto a como a B, você vê aqui, ó, até mesmo a C também. Essas três você percebe aí elementos de conciliação, vinculação, essas palavras não diz respeito a esse contexto, porque é um rompimento mesmo. Não se aceita mais. É claro que depois vai se amadurecer nesse sentido, mas quando você fica muito tempo num tipo de pensamento, há um rompimento. Então não é conciliação, conciliação entre o quê? Revelação, entre as verdades da igreja. Revelação, tá, nesse contexto aqui, está dizendo respeito à religião, né? Às verdades de fé. E metafísica platônica, que diz respeito aí também ao racionalismo, né, que é a base para o racionalismo. O que é uma metafísica? Que está além da física. Para Platão, a verdade estava no outro mundo, né? No mundo das ideias, no mundo suprassensível, no mundo inteligível, que é muito essas expressões da filosofia de Platão.
da filosofia platônica, né? Que o verdadeiro conhecimento está no mundo das ideias. Então, o que nós temos aqui no mundo são apenas cópias. Então, os nossos sentidos nos enganam muito constantemente. E nesse sentido, então, a gente percebe que não há uma conciliação entre igreja e racionalismo. Até mesmo porque o século XVIII já está aí o debate entre racionalismo e empirismo, as duas correntes que valorizam muito a ciência. Vinculação, vincular a escolástica, que é um tempo da Idade Média, que é um tempo de, de construção de um saber sistematizado, mas tendo a teologia como base e práticas de pesquisa. Não, não houve vinculação, pois até os métodos utilizados na modernidade são novos e criados a partir da epistemologia da modernidade, porque há um rompimento com a teologia. Não tem métodos teológicos. Separação entre teologia e fundamentalismo religioso. Até aqui podemos considerar, separou-se. Separação, porém, entre teologia e filosofia, ou igreja e ciência, teologia e ciência. A filosofia agora é uma ciência autônoma, né? Se a gente pode considerar, pensar a ciência, a filosofia com seus métodos, né? de pensamento. Então vocês podem perceber que é muito importante essa questão quando diz respeito a questão quando diz respeito à modernidade e à contemporaneidade, a gente tem que ter o conhecimento filosófico mesmo, senão não consegue entendê-la. Então, vocês perceberam que só de a gente detalhar aqui, a gente já viu vários assuntos, várias questões que diz respeito à modernidade e até a outras épocas, né? Então, vale a pena sempre a gente entender um pouco mais. Então, foi essa a análise dessa questão. Espero ter ajudado vocês a entenderem o que é uma questão de Enem e até a nossa próxima análise, né?